Olá pessoal, eu me chamo Geilson Francis e nós estamos agora mais uma vez aqui para poder iniciarmos mais uma aula de Escola Bíblica Dominical. Espero que você esteja conosco. Sou presbítero da Igreja Assembleia de Deus Vinde com o nosso pastor José Saboia e estamos aqui para ministrar a aula de número 5 da Escola Bíblica Dominical, que tem como tema Contra os falsos profetas, certo? Estamos estudando o livro de Ezequiel, mas antes de nós iniciarmos, gostaria de pedir por gentileza que você pudesse se inscrever no nosso canal, acionar o sino das notificações para você receber novas mensagens ou novos vídeos e que você possa também dar o like, muito like mesmo, para poder ajudar o canal e alcançar também o maior número de pessoas possível, tá bom? Que Deus possa abençoar a sua vida por essa atitude, e eu quero agradecer também a todos que já estão se inscrevendo. E agora vamos para o nosso vídeo. Ok, pessoal, então o nosso textual da nossa revista de Escola Bíblica Dominical diz o seguinte: e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. Verdade prática diz o seguinte: os falsos profetas contrapõem a palavra de Deus e lançam dúvidas no coração do povo. Nossa leitura bíblica em classe está em Ezequiel, capítulo de número 13, do versículo 1 até o versículo de número 10. Diz assim o texto bíblico: e veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: filho do homem, profetiza contra os profetas de Israel, que são profetizadores, e diz aos que só profetizam o que vê no seu coração: ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová: ai dos profetas loucos que seguem o seu próprio espírito e coisas que não viram. Os teus profetas, ó Israel, são como raposas no deserto. Não subistes as brechas, nem reparastes a fenda da casa de Israel, para estardes na peleja no dia do Senhor. Vêm com vaidade e adivinhação mentirosa os que dizem: o Senhor disse, quando o Senhor não enviou. E fazem que se espere o cumprimento da palavra. Não vedes visão de vaidade, e não falais adivinhações mentirosas, quando dizeis: o Senhor diz, sendo que eu não falei. Pergunta que se faz, né? O Senhor diz, sendo que eu não falei. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: como falais vaidades e vedes a mentira, portanto eis que eu sou contra vós, diz o Senhor Jeová, e a minha mão será contra os profetas que veem vaidade e que adivinham mentira. Na congregação do meu povo não estarão, nem nos registros da casa de Israel se levantarão, nem estarão na terra de Israel, e sabereis que eu sou o Senhor Jeová, visto que ando enganando o meu povo, dizendo paz, não havendo paz, e um edifica a parede de lado e o outro rebocam de cal não adubada. Introdução. Depois do pronunciamento do juízo divino sobre a cidade de Jerusalém com seus príncipes e o próprio rei de Judá, Ezequiel se dirige agora contra os falsos profetas. Foi um longo e doloroso combate contra esses inimigos de Deus, dos profetas verdadeiros e da nação. O desafio maior para Jeremias na cidade de Jerusalém e para Ezequiel na Babilônia era o fato de esses embusteiros estarem blindados por uma liderança religiosa civil que se havia apostatado. Então havia uma proteção por parte do Estado em relação a essas pessoas. Nós vamos ver que esses profetas eram praticamente funcionários públicos do Estado para profetizar aquilo que estavam profetizando. Gente, o que é um profeta? O que era um profeta? No Antigo Testamento, um profeta era alguém chamado por Deus para cumprir uma tarefa, ou várias tarefas, especialmente a de entregar uma mensagem dele. A grande característica da mensagem do profeta eram as palavras: assim diz o Senhor. Então essa era a grande característica do profeta, era exatamente iniciar com essa palavra que demonstrava exatamente a autoridade que o profeta tinha ao estar profetizando em nome do Senhor, né? Assim diz o Senhor. O que era um profeta, gente? Em primeiro lugar, um profeta era um homem piedoso.
Às vezes o termo profeta se refere a pessoas piedosas que gostam de um relacionamento íntimo com Deus. Parece que esse é o uso do termo em Gênesis capítulo 20 em relação a Abraão, por exemplo. Em segundo lugar, um profeta era um homem de Deus. Muitas vezes o profeta era chamado também de homem de Deus, como em Deuteronômio 33:1, 1 Reis 13. O uso desse termo enfatiza a diferença de caráter entre o profeta e as demais pessoas. Isso se vê na maneira que a mulher sunamita falou do profeta Eliseu. Vejo que este que passa sempre por nós é santo homem de Deus. Então era uma característica do profeta exatamente ser chamado de um homem santo. Então não era apenas por aquilo que ele falava, mas pela vida que ele também vivia. Ele tinha que ter uma vida exemplar. Em terceiro lugar, o profeta também era um orador a quem foi confiado uma missão. Notamos que quando Deus chamou Moisés para ser o instrumento divino na libertação do seu povo, Arão foi designado profeta, em outras palavras, o seu porta-voz. Vê que te constituí como Deus sobre Faraó, e Arão, teu irmão, será um profeta, como teu profeta. Então, nós vemos aqui o caráter de porta-voz, né? O profeta era aquele que era porta-voz do Senhor para falar em nome de Deus. Em quarto lugar, vidente e profeta se tornam sinônimos. No início havia uma distorção, uma distinção entre vidente e profeta. No início havia uma distinção entre vidente e profeta, mas mais tarde eram termos sinônimos. Como o autor do livro histórico de Samuel enfatiza, antigamente em Israel, indo alguém consultar a Deus, dizia: vinde, vamos ter com o vidente, como diz lá 1 Samuel capítulo 9, versículo 9. Porque ao profeta de hoje, antigamente se chamava vidente. Então, o vidente, a palavra vidente, embora antes havia uma separação, ao longo da história começou a se tornar algo sinônimo, né? Então, vidente se virou algo sinônimo com profeta. Em quinto lugar, instrumento da comunicação divina. O que é um profeta? Em quinto lugar, instrumento da comunicação divina. Embora Deus tenha falado muitas vezes e de muitas maneiras pelos profetas, foi sempre o mesmo Deus que falou. Por causa disso, notamos uma unidade no ministério e nas mensagens dos profetas. A grande responsabilidade de qualquer profeta era lutar para viver uma vida digna do seu ofício, com o objetivo de transmitir a mensagem divina para que o povo de Israel pudesse viver um relacionamento correto com Deus. Note bem, deve-se observar que no termo profeta não há nada que implique previsão de acontecimentos futuros. Um profeta pode também predizer ou não o futuro segundo a mensagem que Deus lhe der. Um profeta é aquele que fala da parte de Deus ao homem. Então, o profeta não é só aquele que transmite uma mensagem para o futuro. Isso aqui é interessante, você precisa saber para que você possa saber o que é um profeta segundo as Escrituras. O profeta não é só aquele que transmite uma mensagem de algo futuro, uma previsão ruim ou uma previsão boa a respeito de determinada situação. Isso não é apenas um ofício do profeta. O profeta também profetizava coisas futuras, mas o profeta mesmo, ele pode sim profetizar coisas passadas, ele pode profetizar sobre coisas presentes, mas sempre comunicando ao homem algo da parte de Deus. Então guarda isso no teu coração. A variedade e unidade dos profetas. Preste bastante atenção nessa parte, porque existiram profetas que trabalharam só, né? Foram pessoas que trabalharam sozinhas, mas também existiu, né, na história de Israel, o que nós chamamos de escola dos profetas. Eu gostaria que você prestasse bastante atenção. Então, no Antigo Testamento, melhor dizendo, mostra que a maneira como os profetas trabalhavam foi diversificada. Então, alguns profetas trabalhavam individualmente. Nós temos, por exemplo, o profeta Elias, que enfrentou a barra, né, de estar ali enfrentando os profetas de Baal e os de Azera sozinho. Lutou sozinho, que fez o altar do Senhor
né, e que sozinho clamou ao Senhor, e o Senhor dos céus trouxe fogo para poder queimar o altar, e ele assim pôde demonstrar que o Senhor Jeová era muito mais poderoso do que todos os outros profetas e seus deuses, né, naquela época ali, naquele momento ali. Então Elias, melhor dizendo, enfrentou Acabe e Jezabel sozinho. Então existiram profetas que profetizaram só, mas também o texto bíblico nos fala, se você, por exemplo, pegar, como diz aí, 2 Reis, capítulo 2, versículos de número 3, capítulo 2, versículo de número 3 a 5, diz assim o texto bíblico: Então os filhos dos profetas que estavam em Betel saíram a Eliseu e lhe disseram: Sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por cima da tua cabeça? E ele disse, quem? Eliseu, né? Também eu sei, calai-vos. E Elias lhe disse: Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: Vive o Senhor e vive a tua alma, que te não deixarei. E assim vieram a Jericó. Então os filhos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhe disseram: Sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por cima da tua cabeça? E ele disse: Também eu sei, calai-vos. Preste bastante atenção agora no capítulo 4, versículo de número 38. Diz assim a palavra do Senhor: E voltando Eliseu a Gilgal, havia fome naquela terra, e os filhos dos profetas estavam assentados na sua presença. E disse ao seu moço: Põe a panela grande ao lume e faz um caldo de ervas para os filhos dos profetas. Se você pegar agora capítulo de número 9, verso de número 1, você vai ter o seguinte texto: Então o profeta Eliseu chamou um dos filhos dos profetas e lhe disse: Cinge os teus lombos e toma esta almotólia de azeite na tua mão e vai-te a Ramote de Gileade. Então o que é que a gente pode perceber aqui, meus senhores? Que o texto bíblico está falando de filhos, de pessoas que até mesmo profetizavam. E até também sabiam do mistério que iria acontecer, por exemplo, com Elias, que iria ser tomado. Então eles tinham simpátia com o Senhor e conheciam até mesmo os planos do Senhor. Isso significa dizer o quê? Que eles eram considerados aquilo que nós estudamos de escolas dos profetas. Então existia uma escola que trabalhava com profetas, né, para poderem profetizar em Israel. O que é que nós estamos vendo aqui? Que nós tínhamos profetas que trabalhavam individualmente, como também tinham profetas que trabalhavam e que eram ensinados a serem profetas, né? E chamados ou participavam daquilo que nós chamamos no Antigo Testamento de escola de profetas. Em terceiro lugar, às vezes a música também era usada para ajudar no trabalho dos profetas, ok? Você vai encontrar isso em 1 Samuel capítulo 10, versos 5 a 6, 2 Reis capítulo 3, versículo de número 15. Então, às vezes, em quarto lugar, o profeta se fundamentava em sonhos ou visões, mas Jeremias deixa claro que profetizar, eu tenho um sonho, não garantia que a mensagem era de Deus. Então você dizer que tinha um sonho, a mensagem não significava dizer que a mensagem era de Deus. Veja comigo aí Jeremias, vamos abrir aqui a nossa Bíblia, Jeremias capítulo de número 23, por gentileza. Abra a sua Bíblia, você pode abrir a sua Bíblia aí também, certo? Aí na sua casa e acompanhar. Jeremias capítulo de número 23, versículo de número 28. Diz assim a palavra do Senhor: O profeta que teve um sonho, que conte o sonho, e aquele a quem está a minha palavra, que fale as minhas palavras com verdade, que tem a palha com o trigo, que tem a palha com o trigo, diz o Senhor. Não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, e como o martelo que esmiuça a penha? Porquanto, eis que eu sou contra os profetas, diz o Senhor, que furtam as minhas palavras, cada um ao seu companheiro. Eis que eu sou contra o profeta, diz o Senhor, que usa minha língua e dizem, ele disse. Eis que sou contra os que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor, e os que contam e fazem errar o meu povo com as suas mentiras e com as suas leviandades. Pois eu não os enviei, nem lhes dei ordem, não trouxeram proveito nenhum a este povo, diz o Senhor. Pronto, meu povo. Então,
ter sonhos não significa dizer que Deus está aprovando que aquela mensagem, aquilo que está sendo falada, certo? Aquilo que está sendo falado. Não significa dizer que foi Deus que falou, que disse, que se expressou, certo? Então é interessante nós termos isso em mente. Em quinto lugar, apesar dessa variedade, os profetas estavam cônscios de que faziam parte de uma longa tradição com a missão de chamar o povo de Israel de volta para Deus e lembrá-lo da presença do Senhor na sua vida diária. Pelo exemplo da sua vida, o profeta tinha um dever de demonstrar a realidade do seu relacionamento com Deus. Então ele tinha que mostrar através da sua vida. Por isso que eles eram pessoas que eram conhecidas como homem de Deus, pessoas santas, pessoas que andavam com Deus, pessoas que demonstravam inclusive na sua própria vida aquilo que Deus estava querendo dizer para o povo através de mensagem. Nós temos, por exemplo, Oséias e sua mulher Gomer, né? Oséias representando Deus e Gomer representando o povo apóstata, idólatra e adúltero. Principalmente adúltero, né? Que adulteraram o plano, a aliança que Deus tinha estabelecido com o povo. Então Gomer significava tudo isso. Significava exatamente o pecado do povo ao idolatrar outros deuses e adulterar o seu relacionamento com Deus. Quais são as características dos profetas? Em primeiro lugar, tinham consciência da história. Tinham consciência da história. O profeta tinha perfeita consciência da história. O Senhor enviou Moisés ao Egito já de posse de informações necessárias para interpretar os grandes acontecimentos que haviam de ter naquele lugar. O profeta tinha a capacidade de interpretar os acontecimentos históricos. Os profetas concordam que Deus é o Deus da história e está presente nos acontecimentos do dia a dia, e Ele quem controla o universo, e por isso a sua palavra é de confiança absoluta. Então, tinha esse conhecimento, né? Deus é o que controla a história. Deus é aquele que controla todas as coisas. Deus é aquele que controla a história, né? É importante nós termos esse conhecimento, meu querido, porque quando nós temos esse conhecimento, nós chegamos à conclusão de que Deus, por exemplo, tem o controle da história do Brasil em suas mãos. Então, tudo que acontecer no Brasil, você que está aí, nós estamos vivenciando esse momento político, quero deixar essa palavra com você, certo? Independentemente de quem ganhe, Deus está no controle da história do nosso país, e nós precisamos descansar no Senhor e saber que Ele está no controle, porque quando a gente sabe que Deus está dentro do barco, que Jesus está no barco, a gente precisa descansar. Você sabe disso, eu sei disso, mas a gente precisa colocar isso dentro do nosso coração para que nós não sejamos enganados por nós mesmos e caiamos no medo descontrolado achando que o Brasil está sem controle. Está no controle, Deus está no controle, ok? Em segundo lugar, preocupação ética e social. O profeta tinha uma preocupação ética e social. Notamos como os profetas sempre denunciaram as injustiças e violências cometidas contra o povo. Havia essa grande preocupação com o bem-estar social. Veja as orientações dos profetas. Por exemplo, Moisés, de Amós. Okay? Vamos aqui, Amós. Amós, capítulo de número 2, verso 6 ao versículo de número 8. Tu diz assim: assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Israel e por 4 não retirarei o castigo, porque vendem o justo por dinheiro e o necessitado por um par de sapatos. Versículo de número 7. Suspirando pelo pó da terra sobre a cabeça dos pobres, eles pervertem o caminho dos mansos. E um homem e seu pai entram a mesma moça para profanarem o seu santo nome. Então olha aí o que estava acontecendo. Uma mesma moça, o homem e seu pai, né, se deitavam, se relacionavam sexualmente com a mesma moça. Certo? E versículo 8. E se deitam junto a qualquer altar sobre roupas empenhadas, e na casa dos seus deuses bebem vinhos, ou vinho dos que tinham mutado, né? Capítulo 5, versículo de número 11 diz assim: portanto, visto que pisais o pobre e dele exigis um tributo
de trigo edificareis casas de pedras lavradas, mas nelas não habitareis. Vinhas desejáveis plantareis, mas não bebereis do seu vinho. Você está vendo aí como havia uma preocupação social, principalmente com o pobre de Israel. Existia uma preocupação social com o pobre de Israel. Você vê aí no texto de Amós. Então existia uma preocupação ética e social no povo. Todo profeta precisa se preocupar com a política. Precisa sim, precisa. Nós precisamos. Vivenciamos esse momento político e nós precisamos entender que nós precisamos dar nossa opinião, sim. Nós precisamos, como profeta de Deus, nós precisamos ver a necessidade do povo. Nós precisamos entender a necessidade social da nossa sociedade e, em cima disso, cobrar dos nossos políticos, cobrar daquelas pessoas que estão no poder, que façam alguma coisa para poder ajudar aqueles que estão passando por situação de necessidade. Esse é um dever do profeta, não é ficar calado, bajulando as pessoas porque tem poder, não é ficar calado diante das injustiças, não é ficar calado diante daquilo que é profano diante do Senhor. Que ai daqueles que ficam calados diante de uma profanação, que é exatamente você maltratar mais ainda aquela pessoa que está necessitada, né? Então nós precisamos entender isso. Em terceiro lugar, aconselhamento e confrontação. O profeta tinha que aconselhar e muitas vezes confrontar reis. Muitas vezes o profeta tinha que desempenhar um papel ativo, próprio de estadista nos negócios nacionais. Nós vemos isso no governo no ministério de Natã, principalmente quando ele foi profetizar para poder dizer que Davi estava errado, estava pecando, tinha transgredido e tinha ocultado a sua transgressão quando ele, por exemplo, se deitou com Betseba e ainda por cima matou seu marido. Então Natã exerceu esse ministério para poder puxar a orelha do seu líder, de Isaías também, de Eliseu especialmente, do profeta Elias em relação a Acabe. Você está pecando, vocês estão errando, vocês não podem estar fazendo isso. Então esse é o ministério de um profeta. Tem que avisar o rei, não é bajular rei. Nós não fomos chamados, gente, nós não fomos chamados para bajular presidente da república, seja de direita, seja de esquerda. Nós fomos chamados para fazer a diferença e avisar sobre o perigo, se por acaso o Senhor tiver de trazer perigo, de trazer juízo para o Brasil, por exemplo. Nós temos que alertar o presidente da república quando ele pisar na bola, dizer, olha, você está errado. A gente tem que ter coragem, enquanto profeta, de falar na presença do presidente que ele errou, que ele está equivocado. Mas será que nós estamos vendo isso? Pessoas que têm coragem de chegar diante do presidente da república e dizer, você está errado, você não pode agir dessa forma, essa não é uma ação justa diante daqueles que são necessitados, diante daqueles que estão passando por alguma situação difícil, porque o profeta tem sim preocupação ética social e aconselha e confronta, seja lá quem seja, pode ser até mesmo o presidente da república, certo? Vamos para frente. Em quarto lugar, pregação, proclamação e predição. O profeta combinava na pregação tanto proclamação como predição. Os profetas falavam por meio de advertências e encorajamentos concernentes ao presente e ao futuro, as conclamações ao arrependimento e ao apelo da vida em santidade. Estão baseados na visão da ira vindoura divina. Então, o profeta é aquele que cobra santidade, o profeta é aquele que traz advertências acerca do que está acontecendo no presente e no futuro. Ele proclama o arrependimento, pedindo arrependimento do povo. Nós temos isso muito claro também no profeta Jonas. O profeta Jonas chegou na cidade de Nínive dizendo, arrependei-vos, porque vai vir juízo. E aí o povo se arrependeu, né? Então o profeta, ele proclama, ele faz predições de algo futuro, de um juízo futuro, e era o que estava acontecendo também com o profeta Ezequiel. Estava falando ao povo de Israel que se ele não se arrependesse, se eles não se arrependessem das abominações que eles estavam praticando no templo, eles iriam pagar o preço do juízo divino sobre a cidade de Jerusalém e sobre Judá. E foi o que aconteceu. O uso de símbolos. O profeta às vezes usava símbolos na entrega de sua mensagem. Jeremias e a botija de oleiro, né? Ezequiel e o cerco. Em sexto lugar,
um profeta, outra característica, era representante do povo. O profeta representava o povo perante seu Deus. Assim notamos esse aspecto intercessório do profeta, né? Veja aí esses textos, depois eu não vou me ater agora a lê-los, tá bom? Mas você pode ler aí na sua casa. Mas às vezes o profeta era instruído a não exercer essa função de interceder pelo povo. Em sétimo lugar, o profeta é homem da palavra de Deus. O profeta era primeiramente um homem da palavra de Deus. Esta era a grande preocupação do profeta, transmitir fielmente a palavra que tinha recebido do Senhor e que permanece para sempre. Então, profetas menores para hoje. O profeta se preocupa com o quê? O que é que o profeta hoje se preocupa? O profeta se preocupa com a situação do mundo ao seu redor e com as injustiças, a exploração humana. Você se preocupa com os problemas sociais do Brasil? A pergunta que fica aqui para você é: você se preocupa com os problemas sociais do Brasil? O que o Brasil, com os pobres, com os necessitados, com os abusos, com a pedofilia, você se preocupa com essa situação? Então, haja como um profeta. E os falsos profetas, para a gente concluir? Quem eram os falsos profetas? Deuteronômio, capítulo de número 18, vamos aqui dar uma olhadinha, né? Deuteronômio, capítulo 18. Vamos aqui, para a gente poder entender um pouco sobre os falsos profetas, a gente precisa abrir a nossa Bíblia em Deuteronômio, capítulo 18, versículo 15 ao versículo de número 22. Versículo 15 ao 22 diz assim o texto: O Senhor teu Deus te despertará o profeta do meio de ti, de teus irmãos, como eu, e ele ouvireis. Conforme tudo o que pediste ao Senhor teu Deus em Horebe, no dia da congregação, dizendo: não ouvirei mais a voz do Senhor meu Deus, nem mais verei este grande fogo, para que não morra. Então o Senhor me disse: bem falaram naquilo que disseram. Eis que lhes suscitarei um profeta no meio de seus irmãos como tu, e porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu lhes ordenar. E será que qualquer que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, eu o requererei dele. Porém, o profeta que presumir soberbamente, se falar alguma palavra em meu nome, que eu lhe não tenha ou não tenha mandado falar, ou que falar em nome de outros deuses, o tal profeta morrerá. E se disseres no teu coração: como conheceremos a palavra que o Senhor não falou? Quando tal profeta falar em meu nome, e tal palavra não se cumprir nem suceder assim, esta é a palavra que o Senhor não falou. Com soberba o falou tal profeta, não tenhas temor dele. Então, aqui Deus falando, quando é que eu falo? Quando é que realmente sou eu que falei? Deus aqui nos explicando, né? É quando se cumpre. Versículo de número 22 diz: se o profeta falar e essa tal palavra não se cumprir, nem suceder assim, esta é a palavra que o Senhor não falou. Então coloca isso no teu coração. O profeta, ele precisa falar coisas que são confirmadas pelo Senhor. Acontece. Aquilo que o profeta falar, vai acontecer. Esse é o profeta verdadeiro. E aquele que não profetiza dessa forma, morrerá, diz aqui o texto, né? No Antigo Testamento era assim, profeta que falava em nome de outros deuses, ou falava enganosamente aquilo que Deus não falou, era morte na certa, né? Primeira coisa, falar em nome de Deus. Nem todos os que afirmam falar em nome de Deus eram reconhecidos no Antigo Testamento como profeta legítimo. Pessoas davam recado de maneira nenhuma, pessoas davam recados que de maneira nenhuma refletiam a vontade de Deus ou a palavra de Deus. Em segundo lugar, profecia verdadeira. Profecia verdadeira era distinguida de más práticas como adivinhação, feitiçaria e outros. É bom observar a afirmação do Senhor, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação do Senhor. Então a adivinhação era pecado. Profetas menores para hoje, qualquer pessoa que usa esses métodos de ocultismo e qualquer pessoa que fala em nome de qualquer outro Deus não é e nunca será
nunca deve ser considerado um profeta do Senhor. Em terceiro lugar, comprovação de profecia. Quando o profeta falar em nome do Senhor e a palavra dele não se cumprir nem suceder como profetizou, esta é a palavra que o Senhor não disse. Deuteronômio capítulo 18, verso 22. Jeremias enfatizou a mesma verdade. O profeta que profetizar paz só ao cumprir-se a sua palavra será conhecido como profeta, de fato, enviado do Senhor. Então, só será considerado um profeta aquele que a palavra se cumpre. Se ele falar paz e houver paz, se cumprirá. Se ele falar paz e não tem paz, então ele é um falso profeta. É o que está acontecendo no contexto que nós estamos estudando do livro de Jeremias. Quarto lugar, profeta verdadeiro. A prova de um verdadeiro profeta não são seus milagres, mas sim a sua vida de santidade e sua palavra que está de acordo com as revelações das Escrituras sagradas. Perfeito, gente. Perfeito, perfeito. Então vamos aqui entrar no nosso comentário bíblico sobre o profeta, né? A palavra hebraica usada para profeta é navi, cuja etimologia é ainda discutida, mas a ideia primária é de um porta-voz, um orador. Então a ideia é exatamente essa. Isso pode ser compreendido no relato do chamado de Moisés em Horebe, e o próprio texto esclarece o significado do seu ofício. Eis que te tenho posto por Deus sobre Faraó, e Arão, teu irmão, será o seu profeta. Então o termo profeta significa o porta-voz, aquele que vai usar a sua voz para poder falar em nome de Deus. Foi o que aconteceu, ficou bem claro isso exatamente com Moisés, quando Deus falou, olha, você será para Arão como Deus, e ele será como profeta. Ele vai falar tudo que sair da tua boca, ele vai falar para Faraó. Então essa foi a função de Arão ali naquela situação. Mas as três principais palavras hebraicas são navi, roé e ozé. Né, como aparece em 1 Crônicas capítulo 29, versículo 29. Os atos, pois, do rei Davi, assim os primeiros como os últimos, eis que estão escritos nas crônicas de Samuel, o vidente, nas crônicas do profeta Natan e nas crônicas de Gade, o vidente. Então a palavra vidente aqui sendo sinônima de profeta. Então, outro nome que nós podemos dar aos profetas, vidente. Outros termos que nós encontramos na Bíblia a respeito, né? Ele pode ser chamado de mensageiro, 2 Crônicas, capítulo 36, verso 15 a 16. Pode ser chamado de embaixador, Ageu, capítulo de número 1, versículo 13. Servo de Deus e do Senhor, 1 Reis, capítulo 14, verso 18. 1 e 2 Reis, capítulo 9, verso 7. De homem de Deus, Deuteronômio 33, 1. Ou 1 Samuel, capítulo 9, verso 6. Então esses são alguns dos nomes que podem ser dados aos profetas. Então a palavra grega de profeta é profetes, e proantes, e da raiz fé, do verbo feme, falar. Certo? Então é falar antes, né? Vamos dizer assim. Isso talvez justifique o conceito que mais se popularizou. Falar com antecedência. Falar com antecedência é algo que está para acontecer. Com o passar do tempo, de prever o futuro, de revelar algo impossível, de se saber por meio de recursos naturais. Então o profeta ficou conhecido como isso, como um vidente, por exemplo, né? Em terceiro lugar, curiosamente, os mesmos termos hebraicos, navi, roé, ozé, também são usados para os profetas de Deus, né? Ou videntes, como Samuel, como Gade, mas também são aplicados aos falsos profetas. O mesmo termo, por isso que o Antigo Testamento, ele não tem o termo falso profeta. Não existe o termo falso profeta no Antigo Testamento. É o contexto que vai identificar entre o verdadeiro profeta e o falso profeta. E nós já identificamos aqui um falso profeta, aquele que não fala em nome do Senhor, aquele que fala e não se cumpre. Aquele que fala e não se cumpre não falou em nome do Senhor, né? Já aprendeu como identificar um falso profeta. Às vezes, quando o sentido não se refere aos profetas legítimos, a Septuaginta é mais específica e emprega a palavra grega pseudo-profetes, ou falso profeta. Já na Septuaginta, a Septuaginta coloca o nome falso profeta, pseudo-profeta, né? É a mesma palavra usada também pelo apóstolo Pedro. Então, na Septuaginta, a gente tem essa modificação e usa a palavra falso profeta. Sobre os falsos profetas em Ezequiel, que é o alvo do nosso estudo aqui, né? Que nós estamos estudando. Os dois lados. Tudo na vida tem dois lados. O positivo e o negativo, o bem e o mal, o galardão e o castigo.
o amigo inimigo, a bênção e a maldição, o verdadeiro mentiroso. Eita, pau! Gente, queria que falava, tem que parar para poder falar. Gente, vamos fazer uma campanha política limpa, tá? Não repasse fake news, não repasse mentiras. Vamos ficar fundamentados na verdade. Nós somos povo de Deus. E enquanto povo de Deus, nós precisamos está falando a verdade. Então, se você identificou que aquilo ali não é verdadeiro, ou então você, antes de receber qualquer mensagem, você vai lá e verifica aquela mensagem e chega à conclusão de que aquela mensagem não é verdadeira, então não repasse para frente, porque é feio tá mentindo, tá, gente? Então, assim também como há profetas legítimos enviados por Deus, há falsos profetas provenientes da parte de Satanás. E para isso a gente precisa estar de olho para sabermos quem realmente é o profeta verdadeiro, porque profetizar, todo mundo aí está profetizando. Você vai na rede social, tem profeta. Você vai em qualquer lugar, tem profeta. E aí, quem é que está profetizando aquilo que vem de Deus? É aquele que profetiza a palavra de Deus, né? Apresentação. A expressão profeta de Israel só aparece mais 2 vezes no Antigo Testamento e somente em Ezequiel. Não existe nas escrituras hebraicas uma palavra específica para o termo falso profeta. O termo profeta pode se aplicar a falsos profetas, tanto os de Jerusalém quanto os que estavam exilados na Babilônia. E também aos falsos doutrinadores da atualidade. Tanto pode ser aplicado, né, a palavra profeta para quem é falso profeta, né? Como também para quem não é falso profeta. Ezequiel descreve ainda a natureza da atividade profética desses enganadores do povo. Os profetizadores, ou que profetizam, ou ainda estão profetizando. É um pleonasmo, uma redundância até certo ponto sarcástica, né? Ele denuncia os falsos profetas que profetizam o que vê no seu coração, que falam pelo seu coração. E a Bíblia Sagrada diz que enganoso é o coração, né? Quem é que conhece o coração senão Deus? E a gente precisa entender qual é a verdadeira intenção que está por trás de determinados posicionamentos das pessoas. As pessoas se posicionam e muitas vezes a gente precisa entender por que estão se posicionando daquela forma. Por que eles estão agindo daquela forma. Por que eles estão apoiando o candidato A, o candidato B. O que é que está por trás no coração? É a vontade de poder? É a vontade de estar por cima da carne seca, né? No poder? É a vontade de influenciar, de ser influencer, né? Influencer. Qual é o interesse do profeta em profetizar? A gente precisa também entender e ouvir aqueles profetas que são sérios. Ouça profetas que são sérios, gente, que tem uma vida, uma conduta, uma vida ilibada, entendeu? Que fala em nome de Deus, que seja uma pessoa mansa, que seja uma pessoa coerente, que seja uma pessoa temperada, ou seja, equilibrada no falar, né? A gente precisa seguir esses. O desserviço dos profetas. Eles são chamados de loucos, em hebraico Nebal, sem insensato, tolo. O Nabal afronta a Deus, né? Zomba daquele que confiam em Deus e não acreditam em Deus. Ezequiel afirma que eles seguem o seu próprio espírito e coisas que não viram. Profetiza coisas que não viram, fala de coisas que não viram. Eles ficavam falando de paz quando não havia paz. Foi o que o profeta Jeremias falou. Se o profeta fala de paz e há paz, é porque Deus está com ele. Mas se não houver paz, que era o caso, que era o contexto que estava acontecendo em Ezequiel, se não há paz, então por que eu vou pregar sobre paz? E eles estavam pregando sobre paz, falando de paz quando não havia paz. Estava vindo o perigo, como Atalaia Ezequiel estava avisando. Ezequiel estava dizendo, olha, vem os caldeus estão chegando, os babilônicos estão chegando, Nabucodonosor está chegando e vai destruir a cidade, tomem cuidado, avisando, diversas vezes, exercendo o papel de um verdadeiro profeta. Então, não se engane, gente, não se engane, a gente já falou aqui a respeito de como identificar um verdadeiro profeta, a gente já falou, a gente já leu os textos. Então não se trata de mera tolices, mas de alguém que blasfema contra Deus, que o inimigo afrontou ao Senhor e que um povo louco blasfemou do seu nome, né? Então, gente, temos que tomar cuidado.
Realmente nós estamos vivendo uma guerra de informações e desinformações, e a gente precisa ter discernimento nas escrituras, leitura, leia as escrituras, veja quem fala em nome de Deus. Veja quem se parece mais com Jesus em sua vida, que tem uma vida mais exemplar, tem uma vida parecida com a de Cristo, que quer viver como Cristo, que produz fruto como Cristo, porque o profeta que faz isso é verdadeiramente profeta. Profeta que quer viver como Jesus, falar como Jesus, se pronunciar como Jesus, andar como Jesus, falar com o povo e se relacionar com o povo como Jesus se fazia. Esses sim são os verdadeiros profetas. A gente precisa identificar essas pessoas no meio dessa multidão de loucos. Precisamos, gente. Tome cuidado, tá? As raposas do deserto, do versículo de número 4. Esse quadro é uma metáfora dos chacais em meio às ruínas em cidades e civilizações devastadas. Isso significa, na verdade, que eles estão sendo chamados profetas chacais. Essa linguagem é uma demonstração do caráter destrutivo e o perigo que os falsos profetas estavam representando a nação. E hoje a igreja de Cristo. Jeremias apresenta um duro discurso contra eles em Jerusalém. Os israelitas caminhavam para a ruína, ao passo que eles deveriam se juntar aos verdadeiros profetas para reparar as fendas da casa de Israel. Era isso que eles deveriam fazer. Era olhar para a nação de Israel e ver o que é que eles precisavam fazer para melhorar a nação. E não ficar disputando o poder ou trabalhando a favor do governo. Falando em nome do governo, né? Não, gente. Nós não estamos na terra para falar em nome de governo nenhum, mas para falar aquilo que Deus tem que falar. Sobre a geração das mensagens falsas. Gente, se a gente for aqui fazer... É claro que não tem nada a ver aqui, a gente não vai... Mas eu queria fazer essa referência à questão das fake news. Tá horrível. Tá horrível. A igreja precisa aprender a ser verdadeira. Vou repetir, a igreja precisa ser verdadeira. Não adianta ganhar eleições na sujeira. Ah, porque tu não fala do outro lado? Eu não falo porque eu tenho que falar daquilo que eu pertenço. Então eu pertenço à igreja do Senhor, eu pertenço ao evangelho. E aos evangélicos que são evangélicos. Então eu tenho que falar da minha casa. E eu não sou a favor de fake news. Não sou. Então tome cuidado no que você passa para frente. Eu já falei isso, estou repetindo aqui para poder deixar mais claro ainda. Tome cuidado com as mentiras. Você é profeta. Se você é profeta, você tem que falar a verdade, em nome do Senhor. Porque se você não falar, você está atraindo maldição para você. Tome cuidado. Você pode estar atraindo maldição ao proferir e anunciar e espalhar fake news. Tome cuidado. Tome cuidado. Então, como era que era o profeta no Antigo Testamento, né? A palavra profeta, quando se refere aos profetas legítimos, vem sempre acompanhada de um qualificativo que o identifica como tal. Mensageiros de Deus, desprezava as suas palavras, né? Escarneceram dos seus profetas, né? A qual disseram pelo ministério dos profetas, dos seus servos, né? Então sempre quando falava dos profetas verdadeiros vinha acompanhado dessas palavras, mensageiro de Deus, que disseram pelo ministério dos seus servos. Deus fala deles no Antigo Testamento usando as expressões meus servos, os profetas. Então essas são expressões que acompanham no texto bíblico para você identificar, para você entender quando um profeta verdadeiro está falando no texto bíblico, você vai identificar que eles vêm sempre também acompanhado dessas palavras. Mensageiro de Deus, meus servos, né? A maioria deles eram mal vista pelas autoridades corruptas que se apartaram da lei de Moisés. O povo de Deus foi e sempre será destratado pelo mundo. Jesus disse, se o mundo aborrece vocês, sabem quem primeiro aborreceu a nós. Aborreceu a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo não amaria o que era seu. Amaria o que era seu, melhor dizendo. Mas porque vocês não são do mundo, antes que eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos aborrece. Então a igreja experimenta ainda esse desprezo do mundo inteiro. Existe sim esse desprezo das pessoas? Existe, né? Ainda existe. Existiu muito mais, né? Hoje em dia, mas ainda existe.
os portadores das mensagens falsas. Deus ele revelou para Ezequiel os fraudes divulgados pelos profetas, né? Eles se posicionam como porta-voz de Deus e se apresentam como enviados por Deus. Eles estão dizendo assim, profetizamos em nome de Deus. Por isso que é difícil a gente hoje identificar quem é que está falando em nome de Deus, pelo amor de Deus, irmão Geilson. Porque todo mundo está falando que é de Deus, que eu estou profetizando em nome de Deus, e usa a Bíblia muitas vezes, usa o versículo bíblico muitas vezes. Então como é que eu vou identificar um verdadeiro profeta? Pela sua vida, pelo fruto que produz, pela verdade que fala. Hoje a gente pode analisar, a gente não tinha que analisar se o profeta falava a verdade, se cumprisse é porque era verdadeiro, se não se cumprisse é porque não era. E havia morte, né? A sentença era morte para aqueles que não falavam em nome de Deus. Então como é que eu vou identificar, Geilson? O que é que eu vou fazer, Geilson? Você vai com cuidado, respirar fundo diante daquilo que está sendo colocado para você, como profecia, como homem de Deus, como palavra de Deus, e você vai tentar verificar se aquela palavra é verdadeira. Você vai checar, você vai ver no texto bíblico, ou você vai ver nos fatos, você vai acompanhar o profeta, e aquele que ouve o profeta precisa entender do que está acontecendo no mundo. Você nota perfeitamente que Judá estava perdida, porque estava acreditando em falsos profetas. Não entendia o que estava para acontecer. O cristão precisa ter uma mente não conspiradora, ou seja, criar teorias da conspiração, mas ter discernimento da sua época. O que é que está acontecendo hoje? Né? Qual o tipo de mensagem, ou qual é o que está acontecendo socialmente hoje, para que eu possa entender a sociedade, né? Para mim entender também o que está sendo falado, e se está sendo falado em nome de Deus, segundo as Escrituras e segundo aquilo que Jesus Cristo ensinou, né? Então a gente precisa fazer isso. Então Javé enviou a mensagem que eles anunciam ao povo, chamava adivinhação mentirosa. Javé não os enviou, eram mensagens falsas, era adivinhação mentirosa. Isso porque eles desencaminhavam o povo com falsas notícias. O que é falsa notícia para tu? Para mim só vem fake news, fake news, fake news, fake news, fake news. Ah, meu pai, dá sabedoria ao teu povo evangélico, dá sabedoria ao povo de Deus, para entender o que é uma notícia falsa, uma notícia descontextualizada, arrumada, vídeos que são montados. A gente precisa entender, porque a mensagem está sendo dita, e a gente vai engolir ou não, vai tratar como verdadeira ou não. A gente precisa entender se as mensagens são de Deus, se vêm de Deus, né? A gente precisa entender. Então, gente, essa mensagem destrutiva para toda a sociedade, como as mensagens falsas de hoje, a mentira é oposto, e o oposto à verdade. Trata-se de práticas do engano, da falsidade, da traição. No contexto bíblico, a mentira vai além da prática intelectual da desonestidade, é uma distorção do verdadeiro, da nossa relação com Deus e com o próximo. Glória a Deus. A ira de Deus contra os falsos profetas. É isso que a gente tem que tomar cuidado, porque tem ira de Deus contra os falsos profetas, contra aqueles que profetizam coisas más, erradas, desviam o povo. Graças a Deus que muitas pessoas estão abrindo o olho. Não estão só engolindo, estão mais engolindo, não. Não são massa de manobra, não. A gente não pode ser massa de manobra de pessoas que estão na frente da igreja, muitas vezes, líder que tem interesse pessoal. Tome cuidado. Tá? Tome cuidado. Então, gente, a sentença contra eles vinha desde Moisés, né? É a morte. Dizemos lá em Deuteronômio, lemos Deuteronômio capítulo 18. Então leia também Deuteronômio capítulo 13, não vou ler aqui para não esticar muito a aula, tá? Então falar em nome de Javé sem que ele tivesse autorizado era crime, mas parece que isso não intimidava os falsos profetas, porque eles se sentiam favorecidos pelos governantes. Estavam do lado. Então você vê, ó, o falso profeta estava do lado dos governantes maus. Os falsos profetas eram aqueles que estavam do lado dos governantes.
Então eles contavam com a proteção do Estado, pois seus discursos agradavam às autoridades e à maior parte do povo, e às vezes eram até mesmo encomendados pela corte. Quem são os profetas de hoje que estão tendo voz, que é ouvido pela maioria? Tome cuidado com esses. Nem sempre vem de Deus. Quem são esses que estão recebendo o aplauso das pessoas? Do governo, né, da maioria das pessoas. Esses falsos profetas estavam lá em Ezequiel. Tome cuidado. Os discípulos desses profetas, ou desses falsos profetas, ou falsos doutores, ainda estão por aí desencaminhando o povo e disseminando heresias. Devemos estar atentos a todos o movimento estranho que aparece nas igrejas. Tome cuidado. Sentença, qual é a sentença que eu botei aqui, ó? Deuteronômio capítulo 13, versículo 1 a 5. A sentença, qual é a sentença que nós temos aqui? Quando o profeta ou sonhador de sonhos se levantar no meio de ti, está lá em Deuteronômio 13, 1, 5, e te der um sinal ou prodígio, e sucedeu tal sinal ou prodígio de que houver falado, dizendo, vamos após outros deuses que não conhece e sirvamo-lo, não ouvirás as palavras daquele profeta ou sonhador de sonhos. Porquanto o Senhor vosso Deus vos prova, para saber se amais ao Senhor vosso Deus com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Após o Senhor vosso Deus andareis, e a ele temereis, e aos seus mandamentos guardareis, e a vós ouvireis a sua voz, e a ele servireis, e a ele vos achegareis. E aquele profeta ou sonhador de sonhos morrerá, pois falou rebeldia contra o Senhor vosso Deus, que vos tirou da terra do Egito e vos resgatou da casa da servidão, para se apartar do caminho que te ordenou o Senhor teu Deus, para andares nele. Assim tirarás o mal do meio de ti. Tire o mal da sua vida. A palavra de Deus para a tua vida hoje é: tire o mal da sua vida. Tire o mal do meio de ti, daqueles que falam enganosamente, sem temor de Deus, que desvia o povo, que fala mentiras com interesses próprios. Tome cuidado com esses, tome cuidado com esses. Pessoas que têm interesse pelo poder. Tente identificar, porque você pode estar escapando pela tua alma. Tome cuidado. Deuteronômio capítulo 18, versículo 20 a 22 diz assim: porém o profeta que tiver a presunção de falar alguma palavra em meu nome, que eu não lhe tenha mandado falar, ou que falar em nome de outros deuses, esse profeta vai morrer. Versículo de número 20, né? E se disseres no teu coração, como conhecerei a palavra que o Senhor falou? Olha, tome cuidado mais uma vez. Como é que eu vou conhecer? Pergunta que foi feita. A resposta: quando o profeta falar em nome do Senhor e essa palavra não se cumprir, nem suceder assim, esta é a palavra que o Senhor não falou. Mais uma vez, repetindo para você, para deixar bem claro. Quanto mais se repetir, melhor. Com soberba falou aquele profeta: não tenhas temor dele, não tenha temor do profeta, viu? Ai, mas eu estou falando em nome de Deus. Não tenho medo de você. Você pode falar o nome que você quiser, mas você é um falso profeta. Eu não tenho medo de você. Conclusão, gente. O apóstolo Pedro deixa claro que aonde há um verdadeiro, há também um falso. O que aconteceu em Israel entre os profetas, e isso haveria de acontecer também na igreja. O boato é uma propagação de uma notícia fundada, não oficial, de fontes desconhecidas. O contexto mostra que divulgar informação enganosa é associação com o ímpio para se tornar falsa testemunha. Mesmo as coisas triviais do dia a dia podem terminar na justiça, pois elas destroem a reputação de qualquer pessoa. Fake news. Tome cuidado. Não reproduza fake news. Não reproduza fake news. Se você vê pastor, que só o que está acontecendo, eu estou vendo, viu? Estou prestando atenção. Pastor querendo enganar o povo e manipular o povo. Tome cuidado, pastor. Tome cuidado. Pastores que estão aí querendo enganar o povo. Pastores que estão aí querendo trazer engano, distorcendo coisas descaradamente. Ainda bem que o povo de Deus ele está já conseguindo entender o que é que está por trás daquilo que está sendo falado.
Ainda bem que o povo de Deus está agora sabendo o que é que está acontecendo, está começando a perceber. E eu vejo nos comentários das postagens que acontecem, por exemplo, pelo Instagram da vida, pelo YouTube, eu vejo como as pessoas estão se posicionando, dizendo: pastor, deixa de mentira. Tem que falar mesmo, tem que falar dessa forma. Pastor, deixa de mentir. Você quer que o seu candidato ganhe, mas não minta não. Tenha vergonha na cara, pelo amor de Deus. Esses pastores grandes que temos aí, tome cuidado, pastor. Tome cuidado. Não é porque você ganhou um número de seguidor e é seguido por uma multidão e muita gente confia no que você fala, que você tem o direito de enganar as pessoas. Tome cuidado. Não engane. Você tem que agir como homem de Deus. E você tem que agir na verdade. E se alguém tem que ganhar usando a verdade, falando a verdade. Viu? Porque nós não vamos comungar com a mentira. Porque quem mente é filho do diabo. E você sabe disso, nós sabemos disso. Que quem mente e quem segue mentira é pai, o mentiroso. Que quem mente é Satanás, ele é o pai da mentira. E quem ouve a mentira e acredita está sendo enganado. E ai daquele, irmão, que está sendo enganado. Porque está entrando por caminhos que não é para entrar. Tome cuidado, gente. Tome cuidado. Desde já eu quero aqui agradecer. Obrigado por acompanhar até o final. Que Deus possa abençoar a sua vida. Espero ter ajudado com essas lições. Deus possa abençoar a sua vida poderosamente. Nós vamos continuar por aqui, mas antes eu gostaria, por gentileza, que você desse o seu like, que você se inscrevesse no canal, você acionasse o sino das notificações para receber novas mensagens. Ajuda esse canal a crescer. Abençoa o presbítero Geilson aqui, tá bom? Abençoa mesmo. Deus abençoe sua vida, sua casa e até o próximo vídeo, se Deus quiser.